Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Lisete, com a prece inicial, pelo nosso irmão Ney, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários da nossa irmã Lisete e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Zete para conduzir a prece inicial. Vamos pedir a permissão do nosso Pai Maior para iniciarmos o nosso Evangelho, mais uma oportunidade de aprendizado, e que os anjos guardiões, os espíritos de luz estejam conosco. Eu vou fazer a oração do Pai Nosso, o que eu conheço, né? Que eu conheço desde pequena, desde criança. É o Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E como a gente pode também rezar o Pai Nosso Espírita, né? Pai Nosso que estais no céu, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai também o pão para o espírito, e que assim seja. A nossa reflexão de hoje é do livro Vinha de Luz, capítulo 57, Não te afastes, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Não te afastes, mas livra-nos do mal. Jesus está em Mateus 6, versículo 13. A superfície do mundo é, indiscutivelmente, a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento, fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande o número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirma-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furta-se, desde então, aos mais nobres testemunhos, defendem-se contra os homens como se estes lhes não fossem irmãos num caminho evolutivo. Enxergam os espinhos onde a flor desabrocha, de feridas venenosas onde há riso inocente. E, condenando a paisagem que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retrai-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com o Cristo, esquecendo de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas repetindo as sublimes palavras de prece dominical, olvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo, nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luz. Aliás,
A sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista e, sim, em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz, da dor em bênção. O mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz, igualmente, o espírito de serviço até o último dia de força, utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, a servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. A nossa reflexão do livro em questão, intitulado Não Te Afastes, Emmanuel fala sobre a importância de manter a fé e a conexão com a espiritualidade, mesmo nos momentos em que a vida parece difícil e desafiadora. Ele afirma que as provas e as dificuldades fazem parte do processo evolutivo e que é através delas que podemos aprender a crescer. E ainda faz uma reflexão sobre como muitas pessoas se afastam da religião e da espiritualidade quando enfrentam problemas, em vez de buscar nelas, o conforto. Quando o conforto, né, e buscar as forças e a orientação necessária para superar as adversidades. Pois bem, meus irmãos, ele reforça que, mesmo diante das dificuldades, devemos manter a nossa conexão com o divino, através da oração, da busca pelo conhecimento espiritual. É uma mensagem de encorajamento para aqueles que enfrentam desafios em suas vidas, lembrando-os de que a espiritualidade pode ser uma fonte de apoio e orientação nessas horas difíceis para todos nós. Pois bem, destaca a importância de não se afastar das experiências e desafios da vida terrena, pois é através deles que podemos aprender e evoluir espiritualmente. Muitas pessoas que se consideram discípulos do Evangelho, ao buscar apenas a vida espiritual e se afastarem das dificuldades da vida cotidiana, acabam perdendo as importantes oportunidades de crescimento. Ressalta que Jesus não nos pediu para fugir da luta, mas sim para enfrentá-las, transformar o mal em bem. Portanto, meus irmãos, se desejamos servir ao Senhor Jesus, devemos pedir para sermos livres do mal, mas não devemos nos afastar dos desafios da vida, pois é nessa luta que aprendemos a cooperar com a vontade divina. Destaca a importância de não se afastar das experiências, dos desafios da vida terrena, pois é através deles que podemos aprender a evoluir espiritualmente. Muitas pessoas que se consideram discípulos do Evangelho buscam apenas a vida espiritual e se afastam das dificuldades da vida cotidiana e acabam perdendo importantes oportunidades de crescimento. Ele ressalta que Jesus não nos pediu para fugir da luta, mas sim para enfrentá-la e transformar o mal em bem. Portanto, meus irmãos, se desejamos servir ao Senhor Jesus, devemos nos afastar
Não devemos nos afastar dos desafios da vida, pois é nessa luta que aprendemos a cooperar com a vontade divina. Gratidão. Bom, nesse texto, o Emmanuel, no início, né, tem uma parte do Pai Nosso, né? Na verdade, o final da oração. Mas livrai-nos do mal, onde a gente finaliza com o Amém. E, no caso, não, ele pede também para não se afastar, né? A gente pede para livrar do mal, mas na verdade, quando proferimos, né, essas palavras, estamos na verdade pedindo para deixarmos de conviver com o diferente, que vem para nosso aprendizado, né? Muitas vezes a gente quer afastar essas pessoas de perto da gente, a gente quer ficar longe delas porque elas não nos fazem bem, mas na verdade a gente está aqui para aprender a conviver com as diferenças, conviver com essas pessoas. A nossa vivência aqui, né? A gente está aqui nesse plano para aprender. Aqui é uma escola, né? Então a gente precisa usar da nossa paciência, muitas vezes, quando encontramos alguém que vem querer nos tirar, né, da zona do conforto, que vem querer tirar nossa paz. Então a gente precisa aprender a não se contaminar, né, não entrar nessa vibração ruim que algumas pessoas, né, elas passam. E a gente precisa vibrar positivamente e fazendo preces, pedindo, né, que essa pessoa receba o amor, que ela consiga encontrar a paz, a luz, o amor do Cristo, né? Porque ele não deixa ninguém para trás. O Cristo ama nós com todos os defeitos, mesmo não sendo perfeitos, ele continua nos amando, né? E para ficar livre do mal, a gente precisa ter atitudes boas, dar exemplos de respeito ao próximo, amar o próximo, mesmo que essa pessoa nos faz coisas, né, que às vezes a gente tem vontade de ficar longe mesmo, se afastar deles. Então, nesse texto, Emmanuel nos mostra que o que Jesus espera de nós é que não nos afastemos, que seguimos o caminho do Cristo, que seguimos o caminho que leva na direção certa, e assim a gente vai aprendendo a conviver uns com os outros, com todas as diferenças, e jamais se afastar, né? Jamais se afastar e procurar trazer cada vez mais para próximos de nós essas pessoas, continuar estudando, buscando na religião, na religiosidade, buscando os ensinamentos do Cristo, porque ele sempre foi amor, apesar de tudo que aconteceu com ele, foi abandonado, foi crucificado, né? Foi morto por nós. Mesmo assim, ele nunca deixou de nos amar. Então, a gente tem que seguir esse exemplo, a gente tem que dar o exemplo também. Gratidão. Cabe a cada um se esforçar para a transformação moral e aprender a tolerar os defeitos alheios. No Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec pergunta: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos entre vós fazem esforços? Então, os Espíritos dizem que o esforço pode ser pequeno e insignificante. Assim estaremos nos livrando do mal.
e através do trabalho do bem. Jesus, né, e a divindade não nos livra das provas das vidas, mas nos auxilia, nos dando as oportunidades, as ferramentas que recebemos através dos seus ensinamentos para executar as obrigações como cristãos. As provas serão enfrentadas com resignação. A espiritualidade estará sempre nos amparando através da oração, e com fé e coragem que possamos enfrentar os desafios, aproveitando os aprendizados que nos conduz à elevação espiritual. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como uma missão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades, físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças dos trabalhos do bem. Agradecemos mais uma vez a oportunidade desse encontro, dos ensinamentos que nos trouxeram, que essas palavras possam adentrar os nossos corações para que possamos ter a percepção do que nos passa, toda essa experiência que nós vivemos, e assim poder colocar esses ensinamentos do Evangelho em prática, para assim sabermos lidar melhor com os nossos irmãos, com essas dificuldades, e vencendo, sempre seguindo o caminho com Jesus. Sendo assim, pedimos a permissão para encerrar os nossos estudos de hoje. Que assim seja.